27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O segundo texto encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 3, versos 18. Então a pergunta é a seguinte, tá? A primeira parte da pergunta. Segundo o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 27, o Espírito Santo tem uma mente. Apenas quem pode ter uma mente é alguém que é uma pessoa e não uma força ativa. Lembrando que está se tratando aqui de texto literal, não de texto simbólico, tá bom? E a segunda pergunta, a primeira pergunta é essa: como ele pode ter uma mente se ele não é uma pessoa? E a segunda é com base no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que diz que o Espírito é o Senhor, né? Ou melhor, como pelo Espírito o Senhor, tá bom? Eu só queria que o Adriano respondesse isso. Como ele pode ter uma mente e ser chamado de Senhor pela Bíblia, e ainda assim não ser nem uma pessoa e muito menos Deus? Ok, Adriano, conseguiu entender a pergunta? Seu tempo é 5 minutos. Fique à vontade. Elton, Oi? Elton, Pois não. eu consegui entender só a primeira pergunta. Eu não peguei o outro versículo, o outro capítulo do texto. Qual que é? Certo. O outro texto é É, um é 2 Romanos, Coríntios, capítulo um é em Romanos 8, Romanos, capítulo 27, 8, né? 27, e o outro é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Eu li na versão da Novo Mundo, tradução da Novo Mundo. Pegou, Adriano? E aí? Tempo na tela. Bom, o Espírito Santo tem mente? Bom, vamos primeiro ver o que a Bíblia diz, né? O texto que está usando diz assim: E aquele que sonda os corações, note, existe aquele que sonda, aquele, pronome demonstrativo, está identificando aqui um outro ser. Então, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. O versículo que você está tentando usar aqui está isolado dos textos. Porque quando você lê o contexto de Romanos capítulo 8, Paulo está falando sobre a importância do Espírito Santo em relação a como nós nos sentimos. O próprio rei Davi, quando fazia orações a Deus, ele disse que quem falava era o Espírito Santo que estava dentro dele, com que ele o motivasse a expressar em palavras o que ele queria dizer para. E aí, nós encontramos o versículo 26, onde diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inevitáveis. Isso aqui não é tal, a não ser que você acredite que é a terceira pessoa da Trindade M. E isso aqui está simplesmente dizendo que o Espírito Santo ele nos ajuda a expressar aquilo que nós temos de mais profundo. Expressar para aquele que sonda os corações. É isso que todo Romanos capítulo 8 nos destaca. Mas aí você pontuou na questão do Espírito Santo temente. Aquele que conhece os corações, conhece a mente do Espírito Santo. A palavra grega usada aí, ela destaca claramente que é o que alguém tem em mente. Então, por meio do Espírito Santo, Deus consegue saber o que as pessoas, quando ele analisa os corações, né? Como que Jeová faz isso? Usando o seu poder, que é o seu Espírito Santo. E aí Deus consegue a forma ou aquilo que nós estamos pensando. E eu posso reforçar isso dizendo o que o apóstolo Paulo falou, que ele disse assim, lá na carta aos Coríntios, ele falou, quem conhece a mente de Jeová? Porém, nós temos a mente do Espírito Santo.
Então, ele fala sobre a mentalidade, né? Aí se refere à faculdade mental mesmo, a capacidade de entender os pensamentos de outra pessoa. E Paulo deixa claro que apenas o Pai e Jesus Cristo possuem essa capacidade intelectual. Já o Espírito Santo, não. O texto de Romanos, capítulo 8, não se enquadra dentro desse contexto, porque dentro do contexto que você está apresentando, porque o contexto ali fala sobre como que Jeová usa o seu Espírito Santo para entender aquilo que nós pensamos e como esse Espírito Santo nos ajuda a nos expressarmos em relação a Deus, em nossas orações a Deus. Agora, Diego, qual que é o outro texto que você falou? 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 3,18. 3:18. Então vamos ler. 1 Coríntios 3,18. Ninguém seduz a si mesmo. Se alguém entre vós pensar que é sábio nesse sistema de coisas, torne-se 1 Coríntios, é? Não, 2 aos Coríntios. Eu devo ter falado errado. 2 aos Coríntios 3:18, perdão. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, ao passo que com rostos desvelados, refletimos como esplendor, como espelhos, a glória de Jeová. Somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, exatamente como feito por Jeová, o Espírito. Isso nos leva ao que Jesus falou, né? E o que eu já destaquei lá atrás. Jesus disse que Deus é o Espírito. Se você, Diego, me mostrar que nesse texto se refere ao Espírito Santo, eu viro trinitário aqui publicamente. Se você mostrar no texto a palavra santo, eu viro publicamente um trinitário aqui. Porque não tem. Eu posso dizer que Deus é o Espírito, mas eu não posso dizer que Deus é o Espírito Santo. Que Jeová é o Espírito Santo. Porque Paulo está se referindo ao tipo de corpo que Deus tem, e não que ele é o próprio Espírito Santo. Muito bem. Gente, deixa eu só me encontrar aqui. Eu tô mais perdido do que segue em tiroteio. Peraí. O Adriano Cruz agora respondeu a pergunta. Estou certo? Beleza. Correto. Então, o Adriano Cruz responde a pergunta do Diego. Agora o Diego vai fazer a réplica. Fica à vontade, Diego. Tempo na tela. Comece quando você quiser, tá? Pode começar. Muito bem. Agora é o momento em que o Adriano Cruz vai virar trinitariano publicamente, porque eu vou mostrar para ele, dentro da tradução da Novo Mundo, que o texto se refere ao Espírito Santo. Tá bom? Adriano, pega a sua Bíblia aí, tradução da Novo Mundo. Você tem ela aí? Abre no texto, por favor, e você vai lá na notinha de rodapé e vê o que fala sobre a referência. Eu vou ler para vocês. Comentando essa passagem, olha só o que a tradução da Novo Mundo fala a respeito desse o Espírito que está aí, ó. E eu quero ver se o Adriano Cruz vai ser homem para cumprir o que ele falou. Vai ter que virar trinitariano. Se eu provar, ele falou que vai virar. A partir de agora, então, já vai preparando as orações ao Espírito Santo, beleza? Porque agora é o momento, tá? Olha embaixo o que diz a notinha de rodapé lá embaixo, lá, ó. Ou, possivelmente, com o Espírito de Jeová. Como o Espírito de Jeová. Segundo a tradução da Novo Mundo, a tradução mais possível para isso é o Espírito de Jeová. Quem é o Espírito de Jeová? Que eles traduzem aqui com letra minúscula, o Espírito Santo. Tá bom, Adriano? Checkmate. Meus parabéns. Mais um trinitariano ganha para a causa aí, né? Vai fazer igual o Isaías, né? Que graças a Deus, graças ao Espírito Santo, entendeu essa verdade. Também graças ao Atafona, que explicou bastante para ele. Olha só, um testemunho de Jeová ajudou um unitarista a virar trinitariano. Olha só que legal. E agora o Adriano vai ter que virar, tá bom? Tá registrado aqui ao vivo para todos verem. Lá na latinha de rodapé, qualquer um que tem, você pode pegar no aplicativo do JW, tá lá. Ó. Ou possivelmente como o Espírito de Jeová, tá bom? A respeito disso. Então, Adriano, já vai preparando as orações aí para o Espírito Santo. E notem que ele foge o tempo todo daquilo que eu falei. O Espírito Santo tem uma mente. Para todo mundo no Novo Testamento, ter mente é característica de pessoa. Mas para o Adriano, quando o Espírito Santo
ele é dito que tem mente, não é não. Aí é uma metáfora. Aonde, Adriano, e me perdoe por eu estar sendo tão incisivo dessa forma, mas aonde está na Bíblia escrito, ou dentro desse contexto, que a passagem quer dizer, veja, você usou isso, quer dizer, você está se interpretando, tá bom? Porque a palavra, o texto diz, o Espírito Santo tem uma mente, tá ali, conhece a mente do Espírito Santo, tá bom? Então, a gente tem que entender dessa forma, mente do Espírito Santo. Agora, eu quero ver você cumprir a sua promessa de virar trinitariano, tá bom? Porque tá ali, correto? Eu vou ler de novo, tá aqui, ó, para ninguém fale que eu estou mentindo. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui embaixo, ó, o Espírito de Jeová, que para as testemunhas de Jeová é o Espírito Santo. Tanto é que é traduzido com letras minúsculas ali. Beleza? Eu gostaria de ver isso, tá bom? E daí eu vou estar lá no seu batismo, você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos nós vamos louvar a Deus. Muito obrigado, Adriano, porque agora você acabou de virar trinitariano, beleza? E a característica de ter mente, que não foi comentada por você, fica aqui, para qualquer um que quiser ver, quiser tentar refutar, tente refutar, porque mente é uma característica de pessoa, tá bom? E o Espírito Santo, ele tem uma mente. Não existe uma outra força ativa que tenha mente. Existe força ativa que tenha mente? Na Bíblia não existe. Agora, aqui nós temos o Espírito Santo com uma mente, o que prova que ele é uma pessoa e não uma força ativa, não um poder, algo inconsciente, beleza? E ele é chamado, sim, de Senhor, tá bom? Trazendo, assim, à tona a sua divindade e a sua personalidade. Junto com o texto de 1 Coríntios 6,19, que ele tem um templo, fica impossível defender aqui, tá bom? E você vai falar, mas a gente está falando de Trindade e não do Espírito Santo. Mas se eu provar que o Espírito Santo é Deus, eu estou provando que a Trindade existe, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu não preciso mostrar aqui um texto, porque não existe de fato um texto bíblico que vai falar, olha, Deus é um em 3 pessoas. Beleza. Assim como muitas outras doutrinas das testemunhas de Jeová também não estão totalmente descritas de maneira explícita na Bíblia. Por exemplo, onde está escrito na Bíblia que se pode aceitar pequenas frações de sangue e outras não, entendeu? Ou pode aceitar tudo ou pode aceitar nada. Lógico, não é a questão aqui, não é os méritos, não quero entrar nesse mérito da questão, mas é algo a se pensar. Por que pode acreditar em coisas que não estão escritas explicitamente na Bíblia, as testemunhas de Jeová, e nós, quando vemos esses textos claramente falando que o Espírito Santo tem mente, que ele tem um tempo e que ele é o Senhor, tá falando metaforicamente, entendeu? Então, eu gostaria que vocês estudassem isso. Adriano, muito obrigado, parabéns pela sua escolha em virar trinitariano. Então, o bicho tá pegando por aqui.